O problema é nem isso, o problema é você não enfrentar os seus medos. Satisfeito sempre, mas conformado jamais. Quando a gente decidiu fazer uma inauguração, quando a gente decidiu fazer um marco, na verdade essa inauguração é um marco, não é? É o início, é o ponto zero da empresa, é o ponto zero de um sonho, não é? É o ponto zero de uma estrada que a gente não enxerga aqui. Todo mundo aqui, acredito que conheça a minha história, o cara começou do zero, começou bem, sem nenhum recurso, sem nenhuma família que pudesse aportar dinheiro, que pudesse ajudar, não sei, dar apoio moral. Apoio moral eu tive, meus pais foram maravilhosos, me apoiaram moralmente, mas financeiramente eu não tinha, não existia recurso, e eu tive que começar sem dinheiro. Então comecei minha carreira vendendo, comecei minha carreira trabalhando com vendas, depois de aprender a vender, eu acabei me tornando um vendedor muito bem sucedido, fui promovido a gerente, depois fui promovido a diretor, fui diretor regional. Eu com 22 anos era um cara muito bem sucedido no mercado, na área de vendas, quando eu decidi começar a minha empresa. E quando eu comecei a minha empresa, no dia 3 de abril de 1995, 3 de abril, aliás, apareceu ali um vídeo, né, aquele vídeo que aparece eu falando, escrevendo num quadro branco, que tinha uma plateia ali, filmado de maneira completamente amadora, que você viu ali, aquilo ali foi a inauguração da WhatsApp. Aquele vídeo foi gravado no dia 3 de abril de 1995, e ali eu começava um negócio, eu não tinha grana, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não é? Apesar de ter tido uma carreira na área de vendas, apesar de ter tido uma trajetória durante 4 anos bem sucedida, ninguém com 22 anos, né, dos meus 19 aos 22 anos, e no dia 3 de abril eu já tinha 23 anos, ninguém consegue acumular capital suficiente com salário. O que eu tinha era salário ali, ganhava comissão. Então, tinha acabado, já era um cara casado, já era um cara que eu casei com 20 anos de idade, ou seja, eu não tinha capital, não tinha dado tempo de ter capital acumulado suficiente para eu abrir uma empresa de maneira confortável, com capital, tendo a chance de errar, podendo ajustar, podendo testar tranquilamente. Infelizmente, essa não era a minha realidade, era distante a minha realidade. Eu consegui ali um dinheirinho que eu tinha guardado, mais um cheque especial de 20 mil reais, 10 mil reais meus e 10 mil reais da Luciana, e aquilo foi suficiente para fazer uma reforma inicial numa sala de 437 metros quadrados no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, esquina com a Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. Foi suficiente para fazer uma reforma inicial. Eu tinha 20 funcionários contratados já no primeiro dia, 20 funcionários, 8 vendedores, 2 professores, um coordenador de ensino, um gerente administrativo, auxiliar administrativo, office boy, 2 recepcionistas, 2 faxineiras, um cara de tecnologia. Ou seja, o negócio já começou com 20 funcionários e no mês seguinte eu já tinha que pagar esses 20 funcionários, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar luz, tinha que pagar tudo, comissão para vendedor, salário para essa turma toda. E se não tivesse grana para pagar, era muito simples, já quebrava no primeiro mês, porque eu não tinha margem. Eu não tinha margem para errar. Eu gosto de dar o exemplo que eu tinha uma espingarda com uma única bala e vindo na minha direção um leão faminto para me devorar, para me matar, me comer vivo. Eu tinha um leão e eu tinha uma bala. Então eu tinha que acertar na testa, entre os olhos do leão, na testa dele, para matar aquele leão. Se eu acertasse na orelha do leão, o leão me matava. Se eu acertasse no pé do leão, o leão me matava. Eu não tinha margem de erro. Ah, mas Flávio, por que você não esperou um ano, juntou mais dinheiro, esperou um momento mais favorável? O momento mais favorável era aquele, porque era o timing de mercado, quando a gente começava ali no plano real, em 1995, dólar 1 para 1 no real, aquele era o timing, aquele era o momento, plano real começando, empresas internacionais chegando no Brasil, empresa de telecomunicações desembarcando, comprando, privatização das empresas de telecom,
Houve quebra de monopólio de empresas de petróleo, aquela área ali de Campos, Macaé, começou a encher de empresas internacionais e, de repente, o inglês, que era algo recomendável, passou a se tornar algo exigido. E as escolas de inglês de mercado eram escolas de inglês que focavam seu produto no público infantil, para crianças e adolescentes. O momento era aquele, o timing era aquele. Eu não tinha grana suficiente, mas aquele era o momento e eu era a pessoa certa no lugar certo para poder começar aquele projeto. Então eu não quis esperar. Para mim era mais barato pagar 12% de juros ao mês no cheque especial do que esperar um ano para fazer alguma coisa depois daquele momentum, daquele timing que nós tínhamos. Essa foi a minha leitura naquele momento. Essa foi a minha leitura para poder iniciar de cara. Para muitos, uma atitude meio louca, o cara investir, pegar 20 mil reais de cheque especial para montar um negócio. Uma atitude doida. Eu mesmo não recomendo que ninguém faça isso. Ninguém abre um negócio com um cheque especial, pagando 12% de juros. Era a minha única alternativa. E apesar de eu não recomendar, e apesar de parecer uma loucura, eu quero afirmar para você que é menos loucura do que parece. É menos doideira do que parece. Por quê? Eu não tinha capital financeiro suficiente. Eu precisaria pelo menos de 100 mil reais, que eram 100 mil dólares, lá em 1995. Eu vou falar em dólar, porque já faz 28 anos. Então é melhor falar em dólar, porque dólar é dólar. Um dólar hoje, tem um pouquinho de inflação do dólar também, mas é mais próximo do dólar. Então eu precisava de 100 mil dólares. E 20 mil dólares que eu tinha levantado no meu cheque especial, meu e da Luciana, não era dinheiro suficiente. Deu para dar uma guaribada inicial na escola, mas não era suficiente para poder tocar o negócio. Você entendeu? Então o que acontece? O que ocorre? Naquele momento eu não tinha os 100 mil, mas tinha 20. Parece loucura isso. Mas por que não era loucura? Eu tinha um capital financeiro pequeno, mas eu tinha um capital intelectual muito grande já. E esse capital intelectual a que me refiro nesse momento é o meu conhecimento sobre vendas. O meu conhecimento sobre vendas era o meu capital intelectual, era o meu know-how, era aquilo que eu dominava já naquele momento, apesar de jovem, não é? Eu tinha 23 anos naquele momento, não é? Eu tinha 23 anos naquela etapa, mas eu já tinha um capital intelectual, já tinha um know-how grande, eu já era respeitado, não é? O time que eu montei já é um time que me respeitava, porque eu já não era, eu tinha 23 anos, mas eu já tinha 4 anos de experiência na área de vendas. Além de eu ter 4 anos de experiência na área de vendas, eu já era gerente de vendas há muitos anos, depois eu fui diretor de vendas, eu já liderava eu já tinha um conhecimento sobre vendas muito vasto. E qual é a importância do conhecimento sobre vendas? Qual é a razão pela qual o conhecimento sobre vendas é determinante no início de um negócio? É porque vendas é a ferramenta que te possibilita trazer dinheiro para dentro do negócio. Não é? O vendas é o conhecimento, é a habilidade que te permite captar dinheiro do mercado e trazer para dentro do seu negócio. Um dinheiro muito mais barato. E no meu caso, como eu era um cara de periferia, que não tinha crédito, que não tinha fiador, o tipo de empréstimo que eu peguei foi de cheque especial, meu caro. 12% ao mês. 12% ao mês. Hoje tem gente chorando com 13,75% ao ano. Eu pagava 12 ao mês. Agora, no meu caso, quando nós iniciamos lá em 1995, o que aconteceu? Eu não tinha grana suficiente, mas eu tinha essa cultura de vendas. Na minha cultura de vendas, a gente fazia assim, vendas estava no centro. Só para você ter ideia, a gente inaugurou a nossa escola no dia 3 de abril. No dia 3 de abril, nós já tínhamos mais de 80 alunos matriculados, antes da gente abrir as portas. Antes de abrir as portas, a gente já tinha 80 alunos matriculados. Esse número 80 não é um número aleatório. Esse número de 80 era um número emblemático. Por quê? 80 alunos matriculados era o break-even point. Break-even point é o ponto de equilíbrio, não é?
É o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de um negócio chama break-even. O que é o break-even point? É quando a receita já atingiu a despesa. Você está no 0 a 0. Você conseguiu pagar as contas. Ou seja, quando nós inauguramos a nossa escola, a gente já tinha gerado por antecipação a grana que pagaria a despesa do mês que a gente estava começando. Dia 3 de abril, aquela despesa do mês de abril já estava paga. Por quê? Enquanto a obra estava comendo solta, enquanto estava lá os pedreiros fazendo obra, fazendo a sala, fazendo tudo, eu estava trabalhando com o meu time de vendas para vender. Esse era o foco, a gente tinha que vender e já chegou no primeiro mês pagando as despesas. E aí naquele primeiro mês de trabalho, a partir do dia 3 de abril, a gente vendeu mais 101 matrículas. Já tínhamos 181 alunos no final do primeiro mês. No final do primeiro mês, nós já demos lucro. A empresa já deu lucro. No primeiro mês, a empresa já deu lucro. No segundo mês, a gente botou mais de 120 alunos. A gente botou 1.500 alunos nos primeiros 12 meses. 1.500 alunos numa escola presencial é huge, é enorme, é gigante. Era uma empresa que já faturava alguns milhões já por ano, já no seu primeiro ano de existência. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que esse é o ponto. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a gente tinha conhecimento sobre vendas. A gente já tinha o conhecimento fundamentado sobre vendas. Eu não tinha grana, mas tinha um conhecimento.